Vamos lá, quando alguém lesiona o LCA, a primeira dúvida que surge é sobre o tratamento. Como tratar, como vou voltar, como vai ser todo o processo ali, né? E a gente sempre ouve falar das cirurgias, fisioterapia. Então, explica para a gente um pouquinho mais quais são as principais opções de tratamento para a lesão do LCA e quando cada uma é recomendada, né? Tá, a gente tem que ter duas visões, né? A questão cirúrgica, né? E o não cirúrgico. Quando esse tratamento é conservador, e alguns estudos, últimos estudos, traz para a gente que não necessariamente toda lesão total de ligamento, ou seja, toda ruptura total, ruptura, né? Perdeu ali a congruência, né? A continuidade do ligamento, ele é cirúrgico, tá? Nem todas as rupturas totais são cirúrgicas, tá? Vai depender da idade, da indicação esportiva que esse cara faz, da musculatura adjacente, então a gente tem que ter esse tipo de visão, tá? Aí existem vários tipos de cirurgia também, tá? A cirurgia artroscópica, que ela é mais fechadinha, são todos feitos por incisões mínimas. Aí tem a cirurgia aberta, total, então tem tudo isso que a gente tem que avaliar pensando na fisioterapia pós-cirúrgica, tá? Então a gente tem algumas fases que a gente tem que respeitar também. Se for no tratamento conservador, a fisioterapia vai tratar a questão da dor e o fortalecimento muscular adjacente, ou seja, o tratamento conservador é não cirúrgico, tá? No cirúrgico, a gente tem que... O ideal é que fosse, né, um acompanhamento da fisioterapia antes da cirurgia, para você ter uma melhor recuperação e uma melhor fase operativa, né, durante o intraoperatório ali. Então, fica um pouco melhor, tem algumas coisas que vai ter algumas alterações relacionadas a isso. E depois, no pós-cirúrgico. Então, o pós-cirúrgico ele fica mais curto, né, da fisioterapia. Então, é extremamente importante, ou seria ideal, no melhor dos mundos, que fizesse o acompanhamento da fisioterapia antes também da cirurgia, tá? Aí lembra que eu falei das diferenças da cirurgia? Ela pode ser o enxerto, né? O enxerto em si, que vai tirar do ligamento posterior e colocar no ligamento anterior. Ele pode ser só ligado entre um e outro. E ele também pode ter tirar um outro ligamento que não seja posterior para colocar ali, tá? Pode ser da pata de ganso e tudo mais, que é um encontro de 3 músculos, três tendões posterior à perna, tá? Na coxa posterior. Então, tudo isso vai mudar um pouco de acordo com o cirúrgico ali, tá? O intraoperatório. E aí, depois, na fase pós-cirúrgica, a gente periodiza esse tratamento. A primeira fase, o melhor dos mundos é que a gente trate a dor. Dor, edema, tá? Depois de um certo tempo, a gente começa a trabalhar as mobilidades, ou seja, a melhora da mobilidade do joelho desse paciente. Não que ele tenha que ter a flexão total, como ele tinha da outra perna e tudo mais. A gente não pensa isso, ele tem que ficar fisiológico, tá? Se é um esportista, ele tem que ficar mais próximo do ideal. Se é no pós, não pensando no esporte, né? Mas a gente quer melhorar, mas o cara tem uma artrose associada, alguma coisa assim, ou o cara já tem uma idade um pouco mais avançada, a gente pensa que tem que ficar mais fisiológico e autonômico possível, tá? Quem viu os vídeos do Neymar no pós-cirúrgico, né? Foi uma situação bem engraçada. A gente acreditava que a gente tinha que descer porrada naquele joelho, depois no pós-cirúrgico, né? Para ganhar mobilidade, que tinha que deitar em cima do joelho do paciente e tal. E tem um vídeo do Neymar que estão, acho que uns 3 caras em cima dele, ele tá deitado de prona, né? De barriga para baixo. E o fisioterapeuta vem, coloca a perna aqui em cima, e ele grita, e ele esperneia, e o outro segura o quadril, e não sei o quê. Vira uma coisa absurda. Não necessariamente precisa de tudo aquilo, tá? Não vou ser hipócrita e falar para vocês que eu nunca usei desse tipo de técnica para outras lesões, tá? Mas para outros tipos de tratamento. Mas não precisa ser naquela exposição que foi, tá? É ideal que a gente consiga a flexão desse joelho, mas não precisa daquilo tudo, tá? É mais midiático do que fisiológico e eficaz aquilo, tá bom? Não precisa daquilo.
E aí, até que depois ele parou de postar esses vídeos, né? O fisioterapeuta dele parou de postar esses vídeos e tudo mais. E até tirou, acho que, os vídeos do Instagram e tal. Mas, enfim, não necessariamente precisa daquilo, tá? Mas a gente precisa, essa técnica é uma técnica que, inclusive, eu uso, da mobilização, desse tipo de mobilização, mas não necessariamente o paciente precisa gritar, sentir dor, espernear e tudo mais. Então, a gente não precisa botar tanto peso para aquilo, tá? E aí depois a gente volta à prática desse atleta, desse indivíduo, para o esporte que ele está inserido, tá? Ou então para laboral, se o cara trabalha carregando peso e tudo mais, aí a gente começa as fases de fortalecimento e a melhora da propriocepção, do equilíbrio, tá? Dos exercícios de mudança de direção, pliométricos e tudo mais. Tá? Interessante. Então não precisa ser tão agressivo assim nessa parte ali. Ele tem que recuperar uma certa mobilidade, ele tem que recuperar a mobilidade. No caso do Neymar, que você está explicando, principalmente essa questão de voltar à mudança de direção, ao fortalecimento da musculatura e tudo mais, mas você consegue fazer de outras formas. Não precisa também botar o cara no pau de arara ali e esticar e descer o chicote dessa forma. Interessante, entendi. Eu não tinha visto esse tipo de vídeo, não. Mas imaginava que fosse alguma coisa assim, sei lá, de repente num Pilates, naqueles equipamentos de Pilates, já deve resolver. A gente consegue usar o Pilates como uma forma de reabilitação, inclusive eu dou esse curso aqui em Indaiatuba, tá? É o Pilates clínico, é o Pilates solo aplicado à reabilitação. Ou seja, a gente vai usar de técnicas do Pilates para associar a reabilitação do paciente independente da lesão dele. Então, no curso, é um curso de um final de semana inteiro, a gente passa por várias técnicas para reabilitação dentro do Pilates, que é bem legal. Bacana. Todo fisioterapeuta devia fazer esse curso. Do Pilates. Lá próximo que tiver, eu vou de cobaia. Vai de cobaia. Eu nunca brinquei lá de Pilates, vou brincar de Pilates. É absurdo, cara. Pilates é legal demais. Ficar de cobaia lá para os alunos. Bom demais.